Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que eu li no mês de outubro. Preciso começar esse vídeo falando que aquela lista de livros, aquela TBR que eu montei, flopou. Eu não consegui ler todos os livros e fiquei um pouco frustrada no início, depois falei, aconteceram várias coisas no início de outubro que me fizeram não conseguir ler nada. Acho que eu passei tipo uma semana lá no início, a primeira semana de outubro, sem conseguir ler. Mas enfim, o primeiro livro que eu finalizei no mês de outubro foi A Escuta de um Coração, Contos de um Terapeuta, da Flávia Machado e da Karine Gomes Wolckley, da editora Inverso. Eu me lembro de elogiar muito essa edição, né? Acho que no vídeo de book haul, não me lembro. Mas enfim, quero fazer um adendo aqui. Eu elogiei o fato, né, dela ser diferente, ela é bem molinha, assim, bem maleável. Mas ela também acabou, sei lá, vocês conseguem ver isso? Que tá tipo descolando o plásticozinho da capa. E, gente, eu sou cuidadosa com os meus livros. O que eu fiz aqui foi só ler mesmo, tipo, folhear o livro. Enfim, um adendo aí. Que por mais que a edição esteja linda, ela tá com esse defeitinho aqui. Não sei se é só com a minha edição, mas eu acredito que não. Eu acredito que seja o material escolhido mesmo. Logo depois que eu finalizei esse livro, eu iniciei duas leituras, e eu acho que isso que começou a me afogar, eu iniciar duas leituras tão densas, que foi Ghost Story, do Peter Straub, e Salem, do Stephen King. Porque, gente, são dois livros bem grandes, os dois livros são de terror, então lá no início eu comecei até a me confundir, isso nunca tinha acontecido antes. Eu sempre li muitos livros ao mesmo tempo, mas sempre de gêneros diferentes, enfim. E aqui, por serem parecidos, houve momentos que eu fiquei assim, gente, mas eu li isso em qual dos dois? Fiquei meio confusa. Mas eu finalizei primeiro Salem. É o segundo livro do Stephen King. E eu não vou falar muito, porque senão eu vou dar spoiler, assim. O próprio subtítulo dele já é um spoiler, na minha opinião. Então eu não vou nem mostrar, não sei se vocês viram aí antes, mas eu vou tampar aqui, estou tampando o nome, porque eu acho que é spoiler, na minha opinião. Mas, na verdade, ele é um reconto de um grande clássico, assim, do terror. Só digo isso. E, na minha opinião, essa história foi muito bem contada pelo Stephen King, né? Esse reconto. Eu senti um pouco de medo lendo, eu estava ansiosa, né, por isso, pra sentir alguma coisa lendo King, porque são poucos livros dele, né, que conseguiram me provocar, assim. É um suspense, assim, muito gostoso, que me deixou bem apreensiva mesmo. E eu gostei de ver esse reconto aqui. Pra quem conhece a história original e leu e gosta da história original, acho que é um prato cheio. E se você quiser conversar com spoilers comigo, saber do que se trata, pode perguntar. Mas não deem spoilers aí nos comentários. Se vocês forem dar spoilers, tipo, deixem claro, contém spoiler. Porque eu acho paia. Eles colocaram o spoiler no próprio título, velho. Eu acho isso muito horrível por parte da editora. Mas um excelente livro, gente. Eu não esperava que o segundo livro do King fosse, assim, tão grande quanto esse livro foi. Eu já li o Carrie, né? Carrie Estranha, que é o primeiro livro do King. E o Carrie, ele não conseguiu me pegar, assim, tanto quanto Salem. E voltando a Ghost Story, do Peter Straub. Esse livro aqui me deu trabalho. Eu fiquei quase o mês todo lendo ele, porque, gente, o Peter Straub, se vocês acham que a escrita do Stephen King é descritiva, o Peter Straub, ele é excessivamente descritivo. A gente tem aqui umas 450 páginas, mas eu acho que em 300 ele conseguiria escrever tudo o que ele precisava dessa história, sabe? E aí ele fica divagando, e ele vai contar umas coisas muito absurdas que não faz sentido algum pra história, sabe? Não acrescenta em nada pra história. Então, é aquele tipo de livro que eu recomendo se você é muito fã de terror e quer conhecer um dos grandes nomes da literatura de horror, sabe? Eu acho essencial, se você gosta de terror, você conhecer o Stephen King,
você conhecer o Richard Matheson, você conhecer os clássicos lá com o Bram Stoker, o Robert Louis Stevenson e o Peter Straub. Para esses autores mais contemporâneos, ele é essencial. O Stephen King é tipo super fã dele. Eles chegaram a escrever alguns livros juntos. Um deles é A Casa Negra, que eu adoro A Casa Negra. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa edição aqui de bolso da Casa Negra, que é escrita, né, junto com o Peter Straub, e eu me lembro de adorar esse livro aqui. Apesar de ele ser muito descritivo, mas eu acho que o Stephen King, ele acaba conseguindo dosar um pouco. O que não acontece aqui em Ghost Story, porque a gente tem o Peter Straub escrevendo sozinho aqui. Então, é aquele tipo de livro que eu te recomendo caso você queira muito conhecer, né, os grandes nomes da literatura de horror. Então, esse aqui é essencial, sim. Mas se você não curte muito, é a sua primeira experiência com o gênero, não vai, sabe? Você não vai conseguir chegar até o final, ou se você conseguir, vai ser bem arrastado. Porque é assim, é uma história que no final você pensa, nossa, isso foi bom. Mas os percalços pra gente chegar até lá, pra gente entender como tudo se liga, porque é aquele tipo de história em que ele dá uma informação ali. Por exemplo, no início a gente tem um personagem e ele meio que sequestrou uma menina. A gente não sabe o nome verdadeiro dessa menina, quem são os pais dela, por que esse cara sequestrou ela. Esse cara é um bandido, a gente não sabe o que levou ele a sequestrar ela. E aí logo depois a gente já pula pra uns personagens, assim, eles são mais velhos, né? E eles fazem parte lá de um clubinho, digamos assim, onde eles compartilham, né, histórias de terror. E por que eles se encontram? Eles se encontram a cada 2 semanas, 2 vezes por mês eles se encontram. Eles se encontram porque um ano atrás eles perderam um amigo deles, né, ele morreu, a gente não sabe muito bem como aconteceu a morte dele, só que a partir da morte desse amigo deles, eles começam a ter pesadelos todas as noites eles começam a ter pesadelos, e eles se sentem muito culpados pela morte do amigo, né, por motivos que a gente vai entendendo no decorrer da história. Então eles começam a se encontrar, né, a cada 2 semanas para contar histórias de terror, e essas histórias de terror são como meio que uma válvula de escape para fugir das histórias de terror que eles estão vivendo nos sonhos. Então vai se desenrolando a partir disso, mas no final a gente vai ver que tudo tá ligado lá, aquela primeira historinha lá do sequestro da criança, lá da menininha, com esses personagens aqui, eles são bem mais velhos mesmo, eles têm, acho que o mais novo deles tem 55 anos, não tenho certeza, 60, são bem mais velhos, assim, a gente vai ver que tudo vai se ligar. A narrativa toda, ela é muito bem amarrada, só que de uma forma muito maçante, gente. Foi difícil, realmente difícil terminar de ler esse livro, sem contar que vocês ficam, tipo, idolatrando as edições da Dark Side. Realmente é uma edição muito bonita, mas, gente, a diagramação, olha aqui pra vocês verem uma porcaria dessa. Eu levava, tipo, 1 hora pra ler 15, 20 páginas. É um rolê muito denso mesmo, gente. Dark Side, ela peca muito. Vende um rolê desse livro aqui, gente. O preço de capa dele é um absurdo. É mais de R$60, se eu não me engano, o preço de capa desse livro. Pra um negócio que, com a diagramação apertada dessa, sabe? Eu acho que a Dark Side, ela mais engana os leitores do que presenteia, né? Com edições perfeitas. E outro adendo que eu quero fazer é quanto a essas edições de luxo. Eu não acho que a gente precisava de uma edição de luxo para Ghost Story. Não precisávamos. Enfim, meus problemas aqui enquanto leitora, né? E aí, gente, o último livro, assim, grande mesmo de terror que eu terminei de ler foi O Cemitério do Stephen King. E esse livro no início, ele é muito fluido mesmo, mas depois ele vai se perdendo, porque por mais que as pessoas digam, esse é tipo o livro mais aterrorizante do Stephen King, que não sei o quê, eu não acho que seja isso. Eu acho que se eu pudesse definir esse livro em uma palavra seria luto,
porque a gente vai ter muitas questões aqui a respeito da morte, como que a gente lida, né, com as pessoas que se vão. Todos os personagens aqui, eles têm algum trauma com a morte, né, assim, relacionado ao luto e à morte. A gente tem aqui o Lewis, que é o personagem principal, né, que ele é sobrinho, né, o tio dele trabalhava numa funerária, ele tinha uma funerária, então ele tem esse contato muito próximo ali com a morte e com como se dá esse luto e toda aquela preparação, né, ali do cadáver. Então a gente percebe que ele tem algum problema ali com isso, que pode ser um trauma. Ele é médico, né, não mencionei o Lewis, ele é médico. E aí a gente tem a esposa dele, que ela, quando ela tinha, sei lá, 8, 9 anos, ela perdeu a irmã tinha uma doença lá muito séria, esqueci o nome agora, mas que deixa tipo, a gente bem atrofiado, assim, sabe? Tipo, os músculos, os ossos, fica tudo... É uma doença que fisicamente ela deixa a pessoa muito debilitada, muito feia, assim. E ela teve que cuidar dessa irmã, né, quando a irmã tava viva ainda, ela tava bem jovenzinha, como eu disse, 8, 9 anos. Então, quando a irmã dela morreu, isso foi um baque muito grande pra ela. Passou, tipo, anos e anos e anos tendo pesadelos com a irmã, né. Então ela tem uma questão com a morte também. Então a gente vai ver que os personagens, tudo gira em torno do luto e da morte ali. E eles vão se mudar, né, de uma cidade, acho que é de Chicago pro Maine, né? Ele vai se mudar pra uma cidadezinha lá. E aí nessa cidadezinha ele vai conhecer o Judd, né, que é um senhor já, porque ele vai, tipo, criar um vínculo muito forte de amizade, assim. Ele considera o Judd quase como o pai dele. Mas enfim, o Judd, ele vai levar eles, né, para um cemitério de bichos. É um cemitério que tem ali bem próximo. E esse cemitério, ele é muito marcado por esse luto, né? Mas é mais forte ainda por se tratar de um cemitério feito por crianças. É um cemitério banhado com lágrimas de crianças, com o luto de crianças, né? Porque aquela cidade ali ela fica perto de uma rodovia muito movimentada, então muitos animais morrem ali atropelados e essas crianças costumam, né, levar os seus animais até ali para enterrar eles. E é muito bizarro mesmo você ver com cuidado esse cemitério, né, e pensar que quem tá cuidando disso, tipo, pra não ter mato, pra flores não invadirem, enfim, tudo, são as crianças. Então é muito bizarro imaginar, né, que as crianças estão cuidando daquele lugar. E meio que tudo vai girar em torno disso, porque em um fatídico dia, o gato, né, o Church, o gatinho da filha do Lois, ele vai ser atropelado, né? E aí o Judd vai acabar, né, levando ele pra enterrar ali num anexo do cemitério de bichos. E aí eu não vou contar mais, mas a gente sabe que é uma terra ali meio sagrada ou amaldiçoada, encare como você quiser, mas era uma terra indígena, né, marcada por aquela cultura e aquelas crenças, aquela magia, né, ali indígena. Então vão ter algumas coisas bem bizarras ali, mas eu não acho que esse seja o livro mais aterrorizante do Stephen King. Ali no início, assim, eu senti muito medo, porque eu tava lendo de noite, né, eu ficava muito cismada, assim. E outra coisa aqui que me incomodou, mas é um problema meu, é que a gente tem muitas cenas ali que envolvem a morte, envolvem cadáveres e o próprio cemitério, assim. Eu sou muito cismada, tipo, eu não entro no cemitério a não ser que eu precise ir muito, muito mesmo, velho. Eu não gosto do clima de cemitério, clima de cadáveres. E aqui a gente vai ter isso muito presente. Então, se você tem essas noias também, que nem eu, então esse vai ser um livro aterrorizante, sim. Porque a gente tem muito disso aqui. Mas caso contrário, é um livro de terror, um livro bom de terror. Mas eu acho que tá longe de ser o livro mais aterrorizante do Stephen King, assim. Minha opinião. Eu li, então, esse livro de contos aqui, Histórias de Horror, do Arthur Conan Doyle. Tem 6 contos e eu gostei bastante de alguns. Eu cheguei a marcar aqui os meus favoritos. Eu gostei muito do Gato Brasileiro, que vai falar sobre... Na minha opinião, é tipo uma onça, um puma, sabe? Que ele traz do Brasil, o personagem, ele traz esse
gato aí do Brasil. É como se fosse um tigre também, não sei dizer. E vai ser bem aterrorizante, assim, porque um dos personagens vai ficar preso, né, junto com esse animal. E aí a gente vai ficar naquele sufoco, né? Ele vai morrer, ele não vai morrer, o que vai acontecer aí? Eu gostei também do O Terror da Fenda de Blue John, que tem uma vibe mais mística, assim mesmo. Apesar de que no final ele vai dar uma explicação mais palpável. O Arthur Conan Doyle, ele tem muito dessa vibe, né? O terror dele, ele é muito real. Ele não se propõe muito a escrever coisas sobrenaturais. Mas o que eu acho que mais se aproxima, assim, do sobrenatural é o Terror da Fenda de Blue John, onde um homem, né, ele vai saber, ele tá ali numa aldeia, algo assim, e ele começa a saber de umas lendas que giram em torno de uma caverna ali, né, de uma fenda, que tem uma criatura ali do mal, tipo um demônio, que mata as ovelhas ali dos arredores, né, que todas as vezes que tem a lua nova, né, que quando tá mais escura, a noite mais escura do mês, essa criatura sai da fenda pra atacar as ovelhas, os carneiros, se eu não me engano. E aí esse personagem, ele se recusa a acreditar, né, que essa criatura advém de um mundo sobrenatural, né. Ele tenta dar uma explicação aqui do mundo vinda do mundo real, né. E, enfim, achei muito interessante. E, no geral, são bons contos. Eu achava que não ia gostar tanto, por saber, né, que ele é muito marcado pelas histórias de detetive, lá com Sherlock Holmes, mas ele é um bom escritor de história de terror também. Foi uma boa leitura. Li também Recortes On Offline, do Carlos Badia. É o segundo livro do Carlos que eu leio. E eu gostei muito, ele é muito crítico. Tipo, em alguns momentos eu via, sabe, ele putaço, assim, escrevendo. A primeira parte, ela é mais focada em pequenos textos, que se parecem crônicas, pensamentos mesmo, mais sensível, assim. A primeira parte do livro se chama Excertos de Livros que Nunca Li. E é como eu disse, né, uma parte mais sensível, assim. Já a segunda parte se chama Comentários Dispersos sobre Cenas, e é mais presente os pensamentos ideológicos do autor, ele vai deixar bem claro aqui. Então ele vai falar sobre assuntos polêmicos, né, assuntos, notícias que mexeram com ele de uma forma bem crítica, e foi aqui mesmo que eu percebi, né, que eu vi, assim, ele putaço escrevendo esses textos. Muito bom, vou escrever uma resenha lá pro Instagram, então não deixem de me seguir por lá também. Adorei. E por fim, gente, eu finalizei 2 mangás. Eu finalizei Happiness, do Shuzo Oshimi, e eu também não vou falar sobre porque vai ser spoiler, né? Eu vou trazer uma resenha pra vocês desse mangá, porque ainda tá muito fácil de encontrar. Então eu recomendo muito que vocês procurem aí saber. Procurem ler também. E eu finalizei também no Yashiki, li do volume 6 ao volume 10, também é fechado em 10 volumes. E a outro, né, que eu também não vou mencionar, porque eu já falei sobre ele antes, mas sucintamente é uma ficção científica. A gente tem aqui 2 personagens que são mortos, né, por, sei lá, alienígena, a gente não entende muito bem. E esse alienígena, para as pessoas não perceberem, né, que aconteceu alguma coisa ali, elas colocam a essência desses personagens dentro de robôs. E a gente vai ter um embate ali, né, entre esses robôs, porque o Sr. Nuyashiki, ele é uma pessoa muito boa, então ele vai usar esses dons, né, de robôs aí, de robô dele, pro bem, enquanto o Shishigami, né, que é o outro personagem que a gente tem, ele tem um caráter não muito bom, então ele vai começar a usar esses dons dele pro mal. E também vou trazer uma resenha, porque eu acho que vale, gente, é muito forte esse mangá aqui. E eu também já assisti todo o anime, muito bom também, recomendo. Enfim, foi isso. E estou, né, na minha luta para finalizar o Noites Tropicais do Nelson Mota. Adiantei bastante a minha leitura, eu já estou na página 165 e é incrível, né? É como se eu tivesse sentada ali assistindo todo aquele desenrolar, né, da música popular brasileira ali, desde
a década de 60. Gente, incrível, muito fantástico o jeito que ele conta. Apesar de eu achar ele meio machista, assim, em algumas falas. Mas é um livro muito bom pra quem curte MPB, sabe? Muito nostálgico. Ele vai falar cada coisinha que aconteceu ali, cada coisa importante e coisas não importantes também. A gente vai descobrir ali como que aqueles cantores, eles ascenderam e quão importantes eles foram, né? Pra música popular brasileira. Muito bom. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar seu like, de comentar aí se você quer resenha de algum desses livros. Um beijo e até mais.